Olá pessoal, estamos aí de volta então para mais uma aula de Física 1, agora iniciando a matéria nova. A gente está entrando então em dinâmica, a gente acabou cinemática e eu já meio que iniciei dinâmica com vocês para vocês terem acostumarem a fazer somas vetoriais, né? No caso, que é o que representa a força resultante. E em geral, problemas de força resultante você vai ter que fazer isso. Montar as forças. Nesses problemas que eu dei para vocês, as forças já estão montadas, né? Esse aqui é o final do seu trabalho agora em dinâmica, o seu objetivo é conseguir montar essas forças. Aqui eu já dei as forças, agora a gente vai entender o que está por trás na hora da gente encontrar as forças em um sistema, né? E para isso a gente vai ter que conhecer, né, algumas forças padrões que a gente vai utilizar e as 3 leis de Newton. Bom, eu vou começar com a primeira lei de Newton e depois eu vou entrar em alguns tipos de forças para finalmente a gente poder entrar na segunda e na terceira lei de Newton. Então, o que a primeira lei de Newton diz? É uma lei simples, é uma lei que não pareceu ser muito lógica durante um tempo na história da humanidade, né? Que é a lei da inércia. E essa lei, basicamente, ela diz que um objeto em movimento, hoje em repouso primeiro, né? Pouso ou em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, tende a continuar nesse estado até que uma força externa haja sobre esse objeto. Haja de agir, tá? Então, a lei da inércia basicamente diz isso. O que é contra séculos de pensamento errôneo a respeito desse assunto? Antigamente, o pessoal, que todos tinham um pensamento aristotélico. O que é um pensamento aristotélico? Na época, um dos primeiros filósofos a pensarem sobre fenômenos físicos da natureza foi Aristóteles. E Aristóteles, ele foi muito bom como filósofo, ele foi muito bom por ter dado o pontapé inicial na busca pela explicação dos fenômenos da natureza. Porém, o problema foi de a igreja ter sempre colocado suas verdades, entre aspas, como verdades absolutas. Então, ninguém podia dizer que o Aristóteles estava errado, que senão pagariam as consequências. Bom, o que isso gerou? Isso gerou quase 2000 anos de pura ignorância científica na área da física, em vários aspectos. Um deles era esse, para o Aristóteles não existia essa de inércia. Para ele, um objeto que estivesse em movimento, ele só fica em movimento se tiver uma força constantemente agindo sobre ele. Então, no caso da força da gravidade, isso é verdade. Se você solta um objeto de uma certa altura, ele vai cair, enquanto, não importa onde ele esteja, sempre vai ter a força atuando sobre ele. Mas nesse caso, se você tem sempre uma força constante atuando sobre ele, a gente sabe que isso gera uma aceleração. Agora, e ele achava também que, por exemplo, se eu jogasse uma coisa no ar, o motivo pelo qual ela se movia para frente, continuava se movendo para frente, aí ele tentou bolar uma explicação, como que ele continua movendo para frente, se não tem nenhuma força agindo sobre ele. E segundo ele, na verdade, o que ele quis dizer é que por um milésimo de segundo, esse objeto acaba ocupando o lugar do espaço que o ar deveria estar ocupando, e uma vez que ele se move para frente,
o vácuo que ele deixou aqui acabaria empurrando o objeto sempre para frente, e aí sempre ia deixando um vácuo empurrando ele, e aí essa é a explicação que Aristóteles tinha para que um objeto continuasse em movimento, é porque tinha uma força agindo sobre ele, que é a força do vácuo, né, que ele não sabia explicar porquê, mas para ele fazia sentido, e com isso se tornou uma velocidade, uma verdade absoluta. Mas foi aí que Galileu chegou e viu que não era bem assim. E que, na verdade, se eu jogo um objeto, por exemplo, no espaço, né, ou no caso da horizontal, lembra quando a gente está tratando o movimento uniformemente variado aqui, é o movimento oblíquo, né? A gente sempre tem uma velocidade constante, e que essa velocidade ela é sempre a mesma em x, né? Vx ele sempre tem o mesmo valor, nunca muda. Então, esse é o mesmo fenômeno que a gente está tentando explicar aqui, que não importa não importa a massa do objeto, né? Não importa, isso é um outro fator que a gente vai ver, eu vou falar também, que é a questão do objeto cair mais rápido por ele ser pesado ou não. Isso é outro mito aristotélico, né? Então, se você está se movendo numa região onde não tem força, no caso horizontalmente não tem força, esse objeto tende a continuar na mesma velocidade com qual você o arremessou. No espaço, isso vale também. Se você está no espaço vazio, não tem ação de nenhuma força gravitacional, todos os corpos celestes estão distantes. Você está ali flutuando no meio do espaço vazio e você joga um objeto. Duas coisas acontecem. Primeiro, a terceira lei de Newton vai agir, que a gente já vai ver, ação e reação. Se você joga o objeto para frente, esse objeto vai tender a jogar você um pouquinho para trás também. É claro que isso tem a relação entre as massas do objeto sua e do objeto que você está jogando. Essa é a conservação de momento linear que a gente vai acabar não vendo, infelizmente. Porque acaba que para engenharia civil, conservação do momento linear não é algo muito importante, porque vocês estão sempre preocupados em algo estático, né? Então você quer que esse momento seja zero de qualquer jeito. Então isso aí está tudo incluído simplesmente no arranjo de forças. Se você está trabalhando com forças, é o suficiente para a gente cobrir tudo que precisa em engenharia civil. A gente não precisa falar em momento linear. Mas momento linear basicamente diz que a massa mv, a massa, você está jogando objeto, a massa do objeto vezes a velocidade do objeto tem que ser igual a massa sua vezes a sua velocidade. A velocidade com que você joga ele, né? Você jogou ele com essa velocidade para frente. Ele tem essa massa aqui, né? Você tem essa massa. E você então vai acabar saindo com essa velocidade. É claro que ela é menor. Por que ela vai ser menor? Porque a massa dele é muito menor que a sua. A hora que isso aqui passar dividindo, acabar que esse valor vai diminuir. Vai ser bem menor que o valor, claro, do objeto que você está jogando, porque você é muito mais pesado que ele. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de conservação de momento. Tá. Então a gente sabe que, diferente do que Aristóteles pensava, não existe essa de um objeto, para ele continuar em movimento, tem que ter uma força empurrando ele o tempo todo. Não. O objeto, para ele continuar em movimento uniforme, ou seja, em velocidade constante, basta que você dê um impulso para ele, e a velocidade com que você jogar esse objeto, ele tende a continuar nessa velocidade se não tiver nenhuma força externa agindo. Então tá aqui, ó. O objeto tende a continuar em repouso. Um objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar nesse estado até que uma força externa haja sobre esse objeto, ok? E vale para o repouso também. Nada que está parado ali não vai começar a se mover desde que nenhuma força externa não haja sobre ele para ele começar a se mover. Então, esse é o motivo, por exemplo, pelo qual, se você está lá no seu carro e a uma certa velocidade, você mete o pé no freio e você vai para frente. Por quê? O carro tem freio, o seu freio vai ser o cinto, né, que vai te frear só que é tardiamente, depois de um tempinho. Então,
Se o carro para, você está 100 por hora e mete o pé no freio, você vai continuar 100 por hora. Então você vai para frente e aí o cinto e o atrito com o banco que vai te frear. Né? Isso mesmo vale quando acelera, você tem repouso. Você mete o pé no acelerador, o carro vai para frente, mas você está em repouso, você quer continuar em repouso. Essa é a lei da inércia. Você tende a continuar em repouso. Só que aí você vai ter a força externa, que é o banco te empurrando. O carro, claro, está levando o banco está te empurrando para frente. Então essa é a força externa que te tira do repouso. Ok? Tá. Então, vamos falar sobre algumas forças aqui. Eu vou falar já, na verdade, sobre a segunda lei de Newton. Então, vamos aqui na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é uma lei simples. Basicamente, ela diz que a força resultante, aqui um vetor, né? Ela é igual a massa vezes aceleração. Aí. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa força resultante é aquilo que a gente já vem calculando. Então, você tem lá várias forças agindo sobre o sistema. Você vem aqui, acha a resultante dessas forças. No final das contas, você vai sobrar só uma força em X e uma em Y, por exemplo. Fx, Fy, que ela pode estar para cima positiva, para baixo é negativa, para direita é positiva, para esquerda é negativa. E então você tem você consegue encontrar então o seu vetor força resultante, que nada mais é que a Frx e Fry. Então, isso nos dá então a força resultante da forma que a gente veio fazendo, tá? Então, a segunda lei de Newton basicamente é uma lei matemática, né, que eles perceberam que para eu ter uma aceleração, para o sistema acelerar, necessariamente tem que ter uma força agindo sobre ele. Tá? Agora vamos ver que a primeira lei de Newton, ela aparece aqui na segunda lei de Newton. Vamos fazer... O que acontece em ambos os casos aqui, ó? Objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que eles têm em comum? Pensa aí, tenta responder. O que esse movimento, qual as características matemáticas que o repouso e o movimento retilíneo uniforme têm? Né? Em ambos os casos, aqui vamos ver a velocidade. A velocidade desse é zero. A velocidade desse não é zero, mas ela é constante. Então o que os dois têm em comum? A aceleração zero. Então, tanto o repouso quanto o movimento retilíneo uniforme, eles têm uma característica que é aceleração zero. O que é aceleração? Variação da velocidade. Então, se ele tem repouso, obviamente, não está variando a velocidade. Se está em movimento retilíneo uniforme, também não está variando a velocidade, porque o movimento retilíneo uniforme a gente sabe que a velocidade é constante. Então, se a aceleração é zero, venho aqui e faço essa aceleração zero. Se eu faço isso aqui zero, eu não chego que força resultante tem que ser zero. Ou seja, para que ele esteja parado ou em movimento uniforme, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Agora, isso aqui é uma confusão de muitas pessoas, olha só. Eu estou caindo de paraquedas. Estou aqui. Aí o paraquedas está saindo aqui. Tá aqui. E aí, vamos olhar o que tem, qual que é as forças que há. Bom, quando você não vai entrar em mais exemplo, quando você pula de paraquedas, o paraquedas ele vai chegar no equilíbrio aonde você passa a cair com velocidade constante. Cair com velocidade constante. O que isso quer dizer? Mas vamos olhar. Eu sei que tem a força peso agindo sobre ele, não tem? Tem a força peso. A gente vai chegar nela que eu vou falar, mas a força peso eu cheguei, acho que já a comentar sobre ela, mas a força peso é a força da gravidade, que está agindo para baixo. Então, veja, eu não sei que a velocidade dele não é constante. A velocidade é constante, certo?
Mas espera, vamos olhar aqui. Se eu tiver só essa força, não tem como ser zero, porque a força-peso nunca é zero. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se a massa dele, vamos supor que é 100 kg, a gravidade é 10, dá 1000 newtons, o peso dele. Então, isso aqui não pode ter velocidade constante, porque tem aceleração. Se tem força, se tem uma força, necessariamente vai ter aceleração. Então, tem que ter uma força para anular essa força. E de fato tem. Aqui a gente tem um equilíbrio dinâmico que a gente fala. Aqui é a força de resistência do ar. Força, resistência. Essa força de resistência, ela é a força do qual o ar está empurrando o paraquedas e você junto para cima. Então, o que acontece quando a velocidade é constante? Pensa comigo. Bom, a gente já viu, velocidade constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero. Logo, se a força resultante é zero, qual que é a força resultante aqui? Vamos olhar. Força resultante é o que está para cima, que é a força de resistência, menos a força-peso. Mas eu quero que ela seja zero, né? Por quê? Porque a aceleração é zero, eu falei que ele está descendo em velocidade constante. Então, se a força resultante é zero, isso implica que, obviamente, que a força de resistência tem que ser igual à força-peso. E é isso que o paraquedas faz. Ele consegue equiparar a força da gravidade com a força da resistência do ar e faz você descer em velocidade constante, né? Aceleração zero. Porque aí, claro, você está em velocidade constante e diminuída, porque ele diminui um pouco sua velocidade, e aí mantém um certo equilíbrio, que a gente chama de velocidade terminal. Velocidade terminal é a velocidade máxima atingida devido à resistência do ar, que acaba equiparando e chegando num valor de equilíbrio aí. Então, lembrou, isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico se refere ao fato de que ele está se movendo, ele está caindo, ele está em movimento, mas ele está em velocidade constante. Então tem duas forças se anulando e ele continua em velocidade constante. Agora, um objeto, por exemplo, em cima de uma mesa, ele está em equilíbrio estático. Por quê? Ele está parado lá e tem duas forças agindo sobre ele, a gente vai ver. É a força de sustentação da mesa, que a gente chama de força normal, e a força peso, né, que é a força da gravidade. Elas estão se anulando, porém ele está parado, então é um equilíbrio estático. E vocês, em geral, na engenharia civil, vocês estão interessados nesse tipo de comportamento, no equilíbrio estático. A não ser, por exemplo, quando você está tratando de um trabalho que eu estava ajudando o professor de engenharia, da engenharia civil, o AREF, que era basicamente se você quer um equilíbrio, mas em termo dinâmico. Por quê? Pensa numa ponte, você tem nessa ponte, você quer saber a carga que está sobre ela, você tem carros, só que você tem carros passando em movimento, você tem ônibus passando em movimento. Então, nesse caso, você tem um equilíbrio, mas você tem que levar em consideração um fator dinâmico aí, que vai influenciar na carga total em cima dessa ponte, tá certo? Então, lembra, equilíbrio estático, você tem a soma das forças é igual a zero, logo a aceleração é zero, só que como é um equilíbrio estático, né, a velocidade também é zero, ele está parado. Agora, se for um equilíbrio dinâmico, você pode ter forças, mas as forças se anulam, certo? Força resultante é zero, porém, ele está em movimento. As forças estão se anulando, mas está em movimento. Velocidade constante. Então, esse é o segundo caso, ok? Então, esses são os dois tipos de equilíbrio. Tá. Vou apagar aqui. Foi um parênteses. Então, essa é a segunda lei de Newton e é basicamente uma lei. É uma lei matemática, né, empírica. O pessoal descobriu, né, que a força ela era diretamente proporcional à aceleração e diretamente proporcional à massa. Tá? Então, a gente falou, segundo a lei de Newton, lembrou, força igual a massa vezes aceleração. Tá? Falou em primeira lei de Newton, lei da inércia.
tudo está parado, tende a ficar parado, tudo está em movimento, movimento retilíneo uniforme, tende a continuar esse estado até que uma força haja sobre o sistema. Ok? Tá. Então vamos agora falar sobre tipos de força. Tipos comuns de forças. Então, a gente só tem 2 tipos de forças, eu vou falar para você. A gente tem as forças de contato e força à distância. Só que é tão simples que só tem uma força à distância que vocês vão ver nesse ano, que é a força desse semestre, nesse ano, que é a força da gravidade. É a única. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a Terra está aqui, né? Aqui a Terra, eu posso estar bem longe dela, lá em cima, sem estar encostado na Terra, que mesmo assim, ela vai fazer uma força sobre mim. E ela é sempre pro centro da Terra, gente. Se você for olhar algumas criaturas terraplanistas atualmente, você vai ver que os argumentos que eles têm por que a Terra seria plana são argumentos de quem nunca estudou física. Basicamente, aquele pensamento, senso comum aristotélico, que faz com que eles achem estranho a água tá parada em cima da bola, porque na cabeça deles, se eu pegar água na bola, a bola vai... pego aqui, eles falam, né? Se você pega uma bola, aí eu coloco a água aqui em cima dela, a água vai cair para os lados. Então, iria cair, né? Porque na visão deles, o que é cair, gente? Não existe cair. Cair é uma ilusão feita por conta da gravidade, que eles acham que não existe a gravidade. Então, basicamente, vai mais longe que isso, né? Então, na cabeça deles, isso não está errado. E tem que ser um disco, que aí a água fica aqui em cima do prato, segundo eles, né? Mas o que eles não entendem, e eles não querem entender, né? Porque, assim, eles continuam chamando a atenção na sua mediocridade, é que, basicamente, a força da gravidade, ela não existe baixo e cima, ela é para o centro. Tá aqui o centro? Ela é sempre voltada para o centro. Se eu tô aqui, ele me puxa para cá. Se eu tô aqui, ele me puxa para cá. Se eu tô aqui, para cá, é sempre em direção ao centro. A gente fala que é uma força radial. Então, dessa forma, a gente fala que é para baixo, porque quando eu pego um pedacinho muito pequenininho aqui da Terra, nem precisa nem ser muito pequeno, alguns dezenas de quilômetros, ainda vai parecer reto, um plano. E aí é como se então a força sempre estivesse para baixo. Então, quando a gente falar para baixo, vocês entendem que é para o centro da Terra. Só que eu não vou ficar falando toda vez, é uma força voltada para o centro da Terra, para baixo. A gente é inteligente, a gente sabe o que quer dizer para baixo. Tá? E outros argumentos que eles usam, como é que pode um pedacinho de pedra afundar e um navio gigante ficar em cima das águas? Nossa, que cientistas burros, né? Eles nunca estudaram empuxo, não sabem as leis básicas de empuxo. Então, assim, é complicado. A gente está na era da desinformação e na era do negacionismo e na era onde chama muito mais atenção você parecer um louco que acredita na Terra plana do que você ser uma pessoa estudada e que entende realmente como funcionam os mecanismos, os fenômenos da natureza, né? Mas aqui a gente não tem vez para esse tipo de coisa. Tá. Então, à distância, a gente só tem a nossa amiga gravidade. A força da gravidade, então, ela sempre para baixo. Começando uma chuva aqui agora, perfeita. Estou gravando a aula na área, então vocês vão ver esse barulhinho de chuva comigo. Tá. E as forças de contato são todas as outras. Para eu poder fazer uma força sobre você, eu preciso de te empurrar ou te puxar, eu preciso estar te segurando. Então tem que haver um contato. Tá? Esse contato é que vai definir pra gente o número de contatos mais um é o número de forças que vai aparecer em geral.
Por quê? O mais um, né? Mais um é porque a gente tem uma distância que é a gravidade. Então o resto você vai contar o número de contatos em geral, a não ser quando a gente chegar em atrito. Que aí o número de contatos já não. Em um contato você pode ter duas forças. Então. Mas em geral, você olha para os contatos e olha que dali vai vir a força. Tá? Um bloco empurrando o outro. Uma corda puxando o bloco. Então o contato da corda com o bloco é que vai ter uma força. Um bloco em cima do chão. Ele está em contato com o chão, tem que ter uma força ali. Então, a força de contato são todas as forças, todas as outras. Quais são as outras forças que a gente vai olhar? A força de tensão na corda. É uma força de contato. Outras forças a gente tem a força de atrito, também é uma força de contato, assim por diante. Todas as forças de contato, todas as outras forças são forças de contato. Então vamos começar com a força. Vamos começar com a óbvia, né, que é a nossa força peso, que eu já cheguei a falar dela, mas vale a pena falar de novo. Força peso é a nossa força à distância. E ela, se a gente for olhar, né, suponha que eu só tenha uma única força aplicando sobre o objeto. E essa força seja a força peso. Então tá aqui. Só tenho essa força. A gente sabe que ela é para baixo no nosso contexto. Sempre para baixo, gente. Nunca vai existir força peso assim. A não ser que você mude os seus eixos para um artifício matemático, mas a força, ela é para baixo. Tá, eu tenho só essa força. Se eu só tenho essa força, eu sei então que a força resultante tem que ser igual à força peso, porque só tem ela. Mas eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então peso vai ser igual a massa vezes uma aceleração, só que uma aceleração especial, porque a gente sabe que quando a gente está sob a ação da força peso, a nossa aceleração não é uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade, né? Então, daqui a gente define a nossa força peso, m vezes g. Então peso, gente, não é massa, peso é massa vezes a gravidade. Quando eu falo qual o meu peso, a gente utiliza isso, tudo bem, no dia a dia, mas fisicamente falando tá errado. Qual minha massa? Minha massa é 60 quilos, minha massa é 100 quilos. Qual é meu peso? É minha massa vezes a gravidade. Considerando 10, então se eu tenho 100 quilos vezes 10 é 1000 newtons. Então, como é uma força, né, a força peso é em newtons. Toda força é em newtons, ok? Então massa é em quilos e força peso é em newton. Ok? Então essa foi a primeira força. A segunda força normal. Força normal. O que é a força normal? É qualquer força de sustentação. Vamos falar assim. Vou definir dessa forma. Às vezes pode variar, mas em geral aqui vai ser uma força de sustentação. Força de sustentação. Do chão ou de uma parede, por exemplo, né? De um plano. Plano em contato com o objeto. Então, se você está encostado numa parede ou num chão, ou algo que pareça com a parede ou um chão, né? Você pode estar em cima de outro bloco, ou em cima de algum qualquer plano. Se eu posso ter um plano, eu posso estar em cima aqui de um plano horizontal. Em cima de um plano horizontal. Eu posso estar em cima de um plano vertical. E aí, ele está fazendo um certo ângulo aqui, né?
E aí eu tenho meu peso aqui em cima. Tenho meu peso aqui em cima. E, porém, aqui tá fazendo um certo ângulo. Esse meu plano, né? Ele faz um certo ângulo aí. Teta. Então, tem uma certa inclinação. Ou eu posso ainda, por exemplo, ter uma parede aqui. E eu tenho de alguma forma um bloco sendo empurrado aqui nessa parede. E essa parede está sustentando esse bloco. Em ambos os casos eu vou ter uma força normal. Força normal, vou colocar aqui então, ó. A força, só para ficar mais simples de ver, a força normal age sobre o bloco. Desculpa. Quem que tá fazendo a força? É o chão. O que o chão tá fazendo com o bloco? Sustentando. Sustentando como? Fazendo a força para cima. Força normal. Ah, professor, então é sempre para cima? Não. É sempre perpendicular ao plano. Então suponha que eu tenho assim, ó, agora, ó. Eu tenho aqui um plano inclinado, que a gente fala. Plano inclinado. Aí meu objeto tá aqui, ó. Aonde vai estar normal nesse caso? É normal, eu passo uma reta. Deixa eu arrumar isso aqui, tá feio. Tá aqui, eu tenho um triângulo. Nossa, que eu podia ter feito triângulo direto, né? Ah, tá. Não. Tá, o meu foi mais bonitinho. Então agora eu tenho aqui meu bloco. Não, tá legal não. Fica reto, caramba. Então vai assim mesmo. Vai na mão. E... né? Ciência. Vai o bloquinho mesmo. Aqui. Tá aqui meu bloquinho. Como aqui tem um certo ângulo θ, a normal também vai estar. Se você pensar o seguinte: se eu pego ele começa desse jeito aqui, ó, e vou levantando essa ponta, o que vai acontecendo com a normal? Essa normal que tá assim, ela não começa, à medida que eu vou aumentando esse ângulo aqui, a normal não começa a virar pra cá, até ela ficar o quê? Pega uma linha perpendicular ao bloquinho e ela vai estar aqui, saindo então perpendicular ao bloquinho. Tá? Sempre perpendicular. Como que é fácil saber? Se o plano levantou um ângulo θ, a normal vai inclinar também esse mesmo ângulo θ. Isso que acontece com ela. E por último, se eu tiver numa parede aqui, né, claro que eu tenho que ter essa força, senão ela vai cair, né? O que vai acontecer é que nesse caso aqui, eu tenho essa força para cá, empurrando para cá, e eu tenho a força de sustentação. Como que ele está sustentando ela para esse daqui? Ele está sustentando ela assim, né? Está sustentando ela perpendicular, ó, fazendo um ângulo de 90 graus com a parede. Mas é claro que nesse caso tem que ter aquela força externa atuando aqui. Eu vou botar ela para cá, para poder atingir esse cenário, né? O único jeito é se tiver uma força empurrando na parede, a parede empurra de volta, a parede está sustentando, né? Então nesses casos a gente tem os três exemplos de força normal. E lembrem-se, a força normal é sempre perpendicular ao plano de sustentação. E aí, pessoal, hoje tem aula com
direito a chuva no plano de fundo. Com música de background. Espero que não fique muito alto no vídeo. Mas eu falo mais alto. Tá. Então a força normal é sempre perpendicular ao plano de sustentação. Então, quando a gente tem... Vamos começar a ver um caso simples, né? Eu tenho aqui uma mesa. Aí eu tenho um bloco em cima da mesa. Aí eu olho para esse bloco e falo, bom, esse bloco está parado. Se ele está parado, pela primeira lei de Newton, eu sei, pela segunda lei de Newton, eu sei que se ele está parado, a força resultante é zero. Ou seja, as forças têm que se anularem. Então vamos ver quais as forças que tem sobre ele. Primeiro, lembra que eu falei para vocês, uma que sempre vai aparecer, uma que não precisa de contato, é a força da gravidade. Então tá aqui minha força da gravidade. Força-peso. Agora eu vejo, qual contato eu tenho? Bom, eu tenho um contato do bloco com a mesa. Eu sei que a mesa vai estar sustentando o bloco. Se ela vai estar sustentando o bloco, lembra que se o plano não é horizontal, como a força normal sempre tem que ter perpendicular a ele. Então, tá aqui a normal. Então, se eu só tenho essas duas forças na vertical, né, eu sei que ele está parado, isso significa o quê? Que as duas têm que se anular. Ou seja, força resultante tem que ser zero. Então vamos achar a força resultante. A força resultante, essa está para cima, positiva, menos P está para baixo, é negativo. P. Isso aqui é convenção, viu, gente? Se eu quiser colocar que positivo é para baixo e negativo é para cima, não tem importância, não vai fazer diferença. Só você lembrar e manter a sua convenção até o final. Mas em geral a gente usa assim. Então, ó, normal para cima, peso para baixo. Essa é a resultante, não tem mais nenhuma força. Isso tem que ser zero. Logo, passo menos P para lá, a normal é igual a peso. Não é claro, isso aqui não é óbvio. Você nem precisa ficar fazendo isso aqui sempre. Força resultante igual a zero. Vou calcular a força resultante, N menos P. Passo P para lá, N igual a P. Não, direto você já coloca N igual a P. O que quer dizer isso? Se eu tenho duas forças e a resultante é zero, uma tem que anular a outra. Ou seja, uma tem que ser igual à outra. Pronto. Em módulo. Tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, ó, qual que é a direção? Vertical e sentidos opostos. Uma para cima, outra para baixo. Aí elas se anulam. Então o que eu posso dizer é que uma anula a outra. Vocês vão fazer demais isso. A maioria dos exercícios, essas duas forças vão se anular. A não ser... Então pensa, a não ser que tenha outras forças na vertical. Se eu tiver mais uma força aqui, por exemplo, uma corda aqui, ó, puxando para cá, uma força de tensão, agora mudou, não é mais, isso aqui não vale mais. Isso aqui só é válido só quando eu só tenho normal e peso em forças verticais atuando sobre o bloquinho, ok? Necessariamente tem que ter só as duas. Se tiver uma a mais, aí você tem que montar. Ah, professor, como é que eu monto isso aí? Como é que eu sei então quem mais quem é igual a quem? É só você olhar pro desenho. Essas duas não tá para cima? Então T mais N tem que ser igual ao que tá para baixo. É igual a peso. Sempre que você tem equilíbrio, gente, se eu falei para você, você tá parado, você tá em equilíbrio, ou seja, a força resultante é zero, basicamente é muito simples. A soma das forças que tá para a esquerda é igual à soma das forças que tá para a direita. Pensa um cabo de guerra. Para ter equilíbrio, a soma das forças de todo mundo que está puxando para a esquerda tem que ser igual à soma de todo mundo que está puxando para a direita. Aí o cabo fica em equilíbrio, parado. Não vai para nenhum lado nem o outro. Ou vale para também, a soma das forças que estão para cima tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo, para uma anular a outra. Então, em geral, é isso. Está em equilíbrio, as forças em cima tem que ser igual a embaixo, a esquerda tem que ser igual à direita. Tá? Beleza. Então vamos à próxima força agora. Força de tração.
Ou tensão, a gente está chamando de tensão mesmo, mais comum, força de tensão. A força de tensão, gente, ela está atrelada a uma corda. Ou pode também, em geral, ser uma corda, né? Pode ser uma barra também puxando. Alguma coisa que está puxando aí, que é menor, que não é um objeto em si, mas algum objeto periférico, né? Instrumento para poder puxar, um guindaste, uma corda, uma barra, igual um carro quando puxa o outro com aquelas barras, aquilo ele pode dizer também de tensão. Então, mas em geral, através de cordas, cabos e cordas. Através de cabos ou cordas, né? E se eu estou tratando de corda, a gente sempre puxa, certo? Corda não empurra, corda sempre puxa, né? Então sempre no sentido de puxar o objeto. Então a corda só pode puxar, não tem como empurrar sem empurrar. Ela vai distender a corda e não vai fazer força nenhuma, né? Isso é óbvio. E ela pode passar por roldainas, polias ou roldainas. Roldanas. Bom, quando ela passa por roldanas, a gente vai ver uma característica dela, que a gente vai estar utilizando aqui. Então, se eu tenho uma corda, eu tenho um objeto aqui, e ele está sendo puxado por uma corda, e aí então, sobre a corda, é como se eu tiver uma força que a gente chama de força T, força de tensão. Que vale também se eu tiver assim, por exemplo, no chão. E aí eu tenho uma corda aqui. Do mesmo jeito, a força que ela vai estar puxando aqui é T. Tá? Só que uma característica é o seguinte. Então, muita atenção, que isso é muito importante. Ó. Sob a mesma corda, as forças em qualquer ponto da corda inclusive se ela passar por uma roldaina ideal, por uma polia ideal, mas as forças, né, em qualquer ponto da corda, inclusive se ela passar por uma polia ideal, sempre serão a mesma. As forças vão ser sempre a mesma força T. O que isso quer dizer, gente? Primeiro caso. Suponha que eu tenho um objeto aqui. Estou puxando para cá, né? Eu tenho outro objeto aqui. Aí, entre esses objetos, a gente tem uma corda amarrada. E tem alguém aqui puxando com a força F, certo? Força externa aqui está puxando esse caixote da frente, que vai puxar o caixote de trás. Aqui eu tenho uma corda só. Então, se eu olhar em qualquer ponto da corda, eu posso dizer o seguinte, ó, a corda vai estar puxando esse bloco uma força de tensão T. Ah, mas espera. A gente vai ver em terceira lei de Newton, né, que se o bloco da frente está puxando o de trás está puxando o da frente, ação e reação, né? Então,
Ao mesmo tempo aqui, ó, vai ter uma força puxando esse bloco de cá, que é a mesma T. Essas duas forças são a mesma porque é a mesma corda. Então, quando eu tiver a mesma corda, vai ser a mesma força. Isso vale, inclusive, se eu tiver uma polia. Tem uma polia aqui, tem aqui o teto, ela amarrada aqui no teto. E aí eu venho e coloco, então, uma corda. E aqui eu tenho um objeto. E aqui eu tenho outro objeto. Aí o que que acontece aqui? A gente viu o quê? Aqui na mesma corda, essa corda aqui, ela só está passando por aqui, mas ela é a mesma corda. É diferente se eu tivesse amarrado essa daqui do lado de cá e amarrado uma de cá. Não seria a mesma corda, as coisas já mudariam, tá? Por exemplo, se eu tenho um nó. Olha só. Isso aqui eu não posso dizer que são todas as mesmas forças, porque aqui eu tenho um nó, tá? Essa corda é dividida em duas, então não é a mesma corda. Nesse nó aqui, então, aqui vai ser uma força, aqui vai ser outra, tá? Então, cuidado aí. Tem que ser a mesma corda mesmo, ela não pode ter um nó, não. Ela pode passar por uma roldaina, como esse caso. Aí se eu olhar pra cá, bom, cada um deles vai ter seu peso, né? Vamos lá aqui, eu tenho o peso, vou falar que aqui é o bloco de massa 1 e o bloquinho de massa 2. Esse aqui vai ter o peso que eu vou chamar de peso 1. O que é o peso 1? M1 vezes G, né? Massa vezes a gravidade, esse é o peso 1. Aqui também vai ter uma força-peso puxando o segundo bloco, P2. Vai ser o quê? M2 vezes G. Tá, porém, e as cordas? Eu tenho um contato dessa corda aqui, vai gerar uma força. Eu tenho um contato dessa corda aqui, vai gerar uma força. Então, a corda só puxa, então tem que puxar para cima. A corda só puxa. Então, aqui vai ser uma força de tração também. E a mesma, esse valor é igual a esse valor. Por quê? Porque essa é uma polia ideal. E a gente vai só estar trabalhando com polias ideais. O que é uma polia ideal, gente? É uma polia que não tem que o atrito é desprezível do seu eixo. Você sabe que qualquer eixo de rotação vai ter um atrito. Né? Realmente falando, né, na realidade, nunca é ideal. Sempre, uma polia nunca é ideal. Sempre vai ter um atrito. Às vezes, dependendo do peso, se for algum pezinho pequeno, é desprezível. Tá? E a gente, em alguns semestres, quando eu dava aula de física mecânica, para engenharia mecânica, as outras engenharias, eu acabava falando um pouco mais depois sobre o caso onde a gente tem polias não ideais. Né? Polia não ideal, claro, um engenheiro mecânico precisa se lidar com uma polia não ideal. E uma polia não ideal, aí sim, eu preciso saber qual que é o raio da polia, qual que é o atrito, né, o momento de inércia, e tudo isso, o momento de inércia, vocês vão ver mais pra frente. Mas, nesse caso, a gente vai usar só polias ideais, que ela tem a massa desprezível e o atrito desprezível. Então tá aqui. Então, essas forças de trações são iguais porque trata-se da mesma corda. Tratou da mesma corda, passando ou não por uma polia, a gente fala então que a força, qualquer ponto dessa corda é a mesma e a gente chama de T, força de tração, ok? Tá, então essa foi a força de tração. E deixa eu ver se estou esquecendo alguma. Bom, então são essas forças que a gente deve se ater nesse momento. E agora a gente vai entrar então. Nós estamos já formando 50 páginas. Eu vou mandar esse PDF aqui para vocês. Apesar que fica meio confuso vocês olharem o PDF sem olharem a aula, tá? Eu vou avisar por quê. Porque na aula eu apago muita coisa e acaba, quando você olha o PDF, às vezes faz muito sentido. Você tem que acompanhar com a aula realmente. A não ser que depois que você já viu a aula, você pode acompanhar pelo PDF, sem problemas. Ok? Tá. Então, a gente vai falar agora da terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Bom, o que
do que se trata a terceira lei de Newton? Basicamente, como a gente viu, é a força, é a lei da ação e reação, né? Lei da ação, reação. Isso aqui, gente, é a base para qualquer movimento, qualquer alteração no seu movimento, no seu estado atual. Para você sair do estado atual, você precisa de recorrer à terceira lei de Newton. Supor que você está no gelo. Um gelo completamente sem atrito. Está num plano completamente sem atrito. Como é que você faz para se mover nele? Não tem nenhuma outra forma a não ser você utilizar a lei da ação e reação. Você empurra alguma coisa para você ser empurrado. Então você empurra a parede e para o rumo dela, né, para o rumo da parede, e você recebe uma força de reação que é igual a que você fez em módulo. Então se eu empurro com uma força de 100 newtons, a parede me empurra também com esses 100 newtons. É na mesma direção, porque se eu empurro ela horizontalmente, ela vai me empurrar horizontalmente, né? Só que em sentido oposto, porque eu empurrei ela para frente, ela me empurrou para trás. Entendeu? Então, isso mesmo vale, por exemplo, pro teto. Se eu tô lá numa nave espacial, né? Tô no espaço, sem gravidade. Tô lá no teto, se eu empurro o teto para cima, ele me empurra para baixo. Então quer dizer, eu fiz uma força 100 newtons na vertical para cima. O teto vai responder com uma força vertical para baixo, ou seja, mesmo módulo, 100 newtons, mesma direção, vertical, mas sentidos opostos. Tá? Então, a lei da reação ela é sobre isso. Então tá aqui. Lei da ação e reação. Ao aplicarmos uma força sobre o objeto, este devolverá a força na mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, né? Mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então, vamos ver aqui como que seria isso matematicamente. Então, suponha que eu tenha aqui uma parede. Então, uma parede. Aí eu tenho aqui. Opa. Péssimo para desenhar. Agora sai. Supondo que eu estou empurrando a parede para cá. Então eu estou fazendo uma força sobre a parede que é nessa direção. Então estou empurrando ela aqui nessa direção. F. E aí a parede, então essa aqui é a força que eu exerço na parede. Bom, a ação e reação, a lei da ação e reação vai me dizer o seguinte, que vai aparecer a parede vai fazer uma força que é, tá vendo aqui, ó, menos F. O que quer dizer menos F? Quer dizer que é o sentido oposto a essa. Se essa tá para cá, eu chamei de F, a menos F tem que estar para a direita, tá aqui, ó. Então, essa é a força que a parede exerce de volta sobre a minha mão. Sobre a minha mão. Então, os dois compõem um par ação e reação. Temos um par
ação, reação. E é muito importante vocês entenderem isso aqui com cuidado. O que é um para-ação, reação? Pensa sempre nesse problema, quando vocês pensarem se eu perguntar, isso configura um para-ação, reação? Aí você vai falar, tá, o que configura um para-ação, reação? Deixa eu lembrar daquele exemplo que o professor deu. Eu estou empurrando a parede. Então, eu faço uma força sobre a parede. Certo? A parede responde fazendo uma força sobre minha mão. Aí eu pergunto, as duas forças são aplicadas, as duas forças do para-ação e reação são sobre o mesmo objeto? Pensa, eu estou empurrando a parede, então estou fazendo uma força na parede, a parede está me empurrando, a parede está fazendo uma força na minha mão. Então eu tenho esse para-ação e reação, a minha força na parede e a força da parede na minha mão. Então a minha força está sendo aplicada na parede e a força da parede está aplicada na minha mão. São dois objetos diferentes, tá? Então agem em dois objetos diferentes. No caso, a minha mão e a parede. Não pode ser todas as forças na parede, não contribui um para-ação e reação. Não pode ser todas as forças no bloco, na minha mão, que não contribui, não configura um para-ação e reação. Eu já vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. Então isso aqui tem que agir em dois objetos diferentes. Isso é muito importante, tá? Qual que é o caso onde não temos um para-ação e reação? Caso onde não temos um par ação-reação e que muita gente confunde. Então já vamos desmitificar isso imediatamente. Olha só. Então no caso da mesa, esse aqui é onde quase todo mundo se confunde e acha que a gente tem um par ação e reação. Então tem uma mesa aqui, certo? Aqui é a minha mesa. Aí eu venho aqui e coloco um bloco em cima da mesa. Tá aqui o meu bloco. Aí a gente sabe, né, que a gente vai ter a força peso agindo sobre o bloco e a gente vai ter a força normal também agindo sobre o bloco. Aí agora eu pergunto, isso aqui contribui, isso é um para-ação-reação? Aí você fala, bom, elas estão no mesmo direção, mesmo módulo, né, que uma anula uma anula, as duas são iguais para poder estar em equilíbrio, né? Tem mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Opa! Ação e reação. Pronto. Próxima questão. Aí você esqueceu dessa regra que é extremamente importante. Um para ação e reação, ele necessariamente tem que agir em dois objetos diferentes. Lembra? Na mão tinha uma força que eu exercia sobre a parede, tinha a força que a parede exerce sobre a mão. Então cada força dessa está em um objeto diferente. Tá? É a resposta de um objeto sobre o outro. Se eu estou puxando com uma corda, estou com uma corda. A corda está na minha mão, está amarrada num bloco. Eu estou puxando o bloco. Tá. Se eu estou fazendo uma força de 100 newtons sobre o bloco, através da corda, o bloco vai estar fazendo a força de 100 newtons me puxando através da corda também. Tá? Então, são agindo sobre diferente. Uma é sobre o que eu faço sobre o bloco, outra é o que o bloco faz em mim. Então, são dois objetos diferentes. Aqui não. Ambas as forças são forças que agem sobre o bloco. Quais são elas? As forças que... A força peso, quem que faz sobre o bloco? É a terra. E a força normal, quem que faz? A força normal quem que age essa força sobre o bloco? É a mesa. Então a mesa, a normal. Mesa agindo no bloco.
E a força peso é a terra agindo no bloco. Se é no bloco, ambas são no bloco, estão agindo sobre o mesmo. Então, não é um par ação-reação. Quais seriam, então? Aí eu pergunto, mas quais são os pares, então? Cada tem que ter. Toda força tem que ter seu par, porque sempre toda força é alguém agindo sobre alguém. Toda força tem um par ação e reação. Vamos identificar esse par. É só você... Como é que é simples? Pensa. É só ver quem está fazendo sobre quem e inverter. No caso da mesa. A mesa está fazendo sobre o bloco. Essa é a força normal. Vai ter uma força de ação e reação, que é o bloco agindo sobre a mesa. A força peso é a terra agindo sobre o bloco. Qual que é a força de reação? É o bloco puxando a terra. Então vamos... Quais seriam os pares, então? Quais seriam os pares certos? Certos. Ação, reação. Quais seriam os pares certos? Então, vou pegar e botar a terra aqui, ó. Terra. Suponho que o centro dela esteja bem aqui, ó. Centro. Claro que uma aproximação esdrúxula. Aí eu boto uma mesa aqui. Deve ser uma mesa grande, porque ó, tá ocupando um pedação da terra. Tá aqui minha mesa. Deixa eu botar um pouquinho maior. Tá aqui minha mesa. E eu venho aqui agora, boto um bloco. Agora acompanhe comigo. Vamos colocar as forças que a gente já tinha, né? A gente tem então a força normal, que é a mesa agindo sobre o bloco, e a gente tem a força peso. Força peso que a terra faz sobre o objeto. Agora pensa comigo, qual vai ser o par ação-reação? Bom, aí eu olho para cá e falo, bom, tem a normal, né? Vamos olhar aqui comigo. Eu tenho a normal. A normal é a força de sustentação que o bloco faz sobre a mesa. Então, se o bloco está empurrando a mesa para cima, quer dizer que a mesa está empurrando o bloco para baixo. Para não confundir, bota ela aqui, ó. Menos normal. Então, essa daqui é o bloco força que o bloco, ó, o avião aí, faz sobre a mesa, ou seja, no sentido contrário. Por que eu botei menos N? N, vou botar o vetor aqui, e força peso, então que é um vetor. Então veja, se a mesa, tá aqui a mesa, tá empurrando o bloco para cima, necessariamente o bloco tá empurrando a mesa para baixo. Mas essa força, ela é sobre a mesa, ó, sobre a mesa. Tá vendo que agora, por que faz um par ação e reação? Porque essa aqui, ela é a força que o bloco faz sobre a mesa, e essa aqui é a que a mesa faz sobre o bloco. É invertido. Um faz sobre o outro faz sobre o 1. Tá? Então, só assim para poder ter um par ação e reação. E no caso da força peso, olha só. A terra puxa o bloquinho para baixo. Logo, o bloquinho puxa a mesa
para cima. O que é esse menos P? Menos P é só para falar que um vetor, gente, é o sentido contrário do outro. Se eu chamei esse aqui de P e ele está para baixo, o menos P seria esse. O menos P seria esse aqui, que é o quê? Então, ele é o para ação e reação da força-peso. A terra puxa o bloquinho para baixo, ao mesmo tempo que o bloco puxa a terra para cima com esse menos P. Então acreditem, quando você pula, lembra eu falei para vocês de conservação de momento, né? Quando você pula, você está aqui na Terra, né? Se você está no espaço, vamos supor, né? Você está no espaço. Aí você coloca, você está com uma caixa gigante no espaço, ela está flutuando junto com você. Aí você está aqui em cima, ó. Aí você está em cima dela, vocês estão flutuando. Aí você vai e dá empurrão nessa caixa, dá um pisão nela. O que vai acontecer? Você vai empurrar a caixa para baixo, a caixa vai vir para cá, ao passo que a caixa vai te empurrar para cima. A hora que você fizer isso, então esse cima e baixo, no espaço não faz sentido falar em cima, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, você empurra essa caixa para baixo e ao mesmo tempo a caixa vai te empurrar para cima. Tá vendo que as forças são aplicadas em dois objetos diferentes. Então, nesse caso, é um para ação e reação. Tá. E com a Terra acontece diferente? O que vocês acham? Você acha que quando eu pulo da Terra, eu dou um pulo, um pulão mesmo, e suponho que eu tenho lá 300 quilos e dou um pulo de 1 metro de altura. Aí eu pergunto, o que está acontecendo aí nesse caso? Será que a hora que eu pular eu vou empurrar a Terra para baixo? Do mesmo jeito que a Terra me empurrou para cima? Será que a Terra vai se mover um pouquinho? Vai. Parece senso comum, contra o senso comum, mas vai. Você sabe qual que é a diferença? Supor que a força que você fez seja uma força de 1000 newtons. Olha só. Suponha que você fez uma força de 1000 newtons na hora que você pulou. Uma força média, que você vai fazendo um monte. Essa força vai variando. À medida que você vai descendo o joelho e vai subindo, você está aplicando uma força cada vez maior. E aí você tem uma força média. Vamos supor que você fez uma força média de 100 newtons. 1000 newtons. Você está aqui, você está tentando pular da Terra. Aí você deu um pulo, então, e a força de 1000 newtons. Bom, você conseguiu fazer uma força de 1000 newtons, vamos achar a sua aceleração. O que é força? Força igual a massa vezes a aceleração. Se a sua força foi de 1000 newtons, a sua massa supõe que é 100 quilos, vezes A, dividindo aqui, A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, você teria que estar com... Pra você conseguir fazer isso, você teria que estar com um jato, né? Com aqueles jetpack. Você poder... Porque a gente não consegue fazer uma força para pular nessa aceleração, claro que não. Tá. Suponha que você conseguiu, então, você fez uma força de 1000 newtons sobre a Terra. E aí você pulou e foi para cima. E a Terra? Quanto que ela vai para baixo? Vamos ver com ela também, ó. Força, né, igual a massa vezes a aceleração, vai valer o mesmo para a Terra. Vamos ver a aceleração da Terra. Você tem uma ideia. 1000 é a força. Massa da Terra, da ordem de 10 elevado... deixa eu confirmar aqui. Bom, eu vou arredondar para a ordem de grandeza, da ordem de 10 a 24. Tem um número multiplicando, mas não importa. Vezes a aceleração. Agora passa isso aqui dividindo. Aqui, lembra que isso aqui é 10 ao cubo. 10 ao cubo. Então passo 10 a 24 dividindo, tem 10 ao cubo, dividido por 10 a 24. E a aceleração. Conserva a base e subtrai o expoente. 3 menos 24, menos 21. 10 elevado a menos 21 metros por segundo ao quadrado. Então a Terra se move? É desprezível. Ela move, mas 10 elevado a menos 20, com aceleração de 10 elevado a menos 21, ou seja, 0,00021. Aqui. Entendeu? Praticamente zero, porque a Terra é muito grande, mas tá ali, o efeito existe, tá?
Ele não é desprezível. Inclusive, no caso do asteroide, por exemplo, o asteroide Bennu, eu acho, que a NASA acabou de pousar em cima dele, acho que ontem. Se for no site, no canal do YouTube da NASA, vocês vão ver. Ela pousou, só que foi uma pousada rápida, porque à medida que, como no caso a gravidade deles é 0,0001 metro por segundo ao quadrado. A gravidade lá, como a nossa gravidade é 10, se você estiver lá em cima dele é 0,0, quer dizer que você dá um pulo dele, você vai embora, né? Então, eles tinham que ter muito cuidado para pousar, porque a partir do momento que se você bate e pousa, dependendo da velocidade que você pousa, você quica e volta e vai embora da órbita, né? Então eles tiveram que fazer um negócio muito rápido, porque eles queriam parar e tirar objetos, pedaços de pedra da superfície dele. Então o que eles fizeram? Quando eles estavam encostando, eles meio que soltaram um jato de ar para poder soltar as pedrinhas do chão e sugaram ela para dentro e rapidamente. Só que a hora que eles fizeram isso, jogaram esse jato no ar, automaticamente também eles fizeram uma força sobre o asteroide, e o asteroide jogou eles para cima de volta. Então é difícil ficar em cima dele porque a gravidade dele é muito pequena. Então qualquer pulinho que você der lá, você vai embora do campo gravitacional dele. Então isso aqui foi para mostrar para vocês que de fato quando você pula da Terra, a Terra se move, né? Você pula para cima, a Terra vai se mover para baixo, tá? Deixa eu apagar isso aqui pra gente concluir. Tá. Então, onde a gente estava? Então a gente viu que essa aqui, né? Vamos só definir ela aqui, a força que o bloco faz puxando a Terra para cima. Então lembra, gente. Só é uma paração e reação se forem objetos diferentes. Então essas duas forças aqui, ó, se as duas estão no mesmo objeto, eu te garanto que cada uma tem seu paração e reação. A normal, né, a força que a mesa faz sobre o bloco, então eu vou ter uma reação que é a menos normal, que tá vendo? É no mesmo ponto. Eu coloquei ela aqui, gente, mas na verdade ela é bem aqui também, ó. Bem aonde a gente, no meio, no centro de massa, como a gente vai ver. Só que eu botei aqui para ficar mais simples. E a peso, né, que a Terra faz sobre o bloco, vai ter também uma igual que o bloco faz puxando a Terra para cima. Ok? Então, com isso aí, gente, eu fechei essa parte. A gente concluiu então as 3 leis de Newton, os exemplos de forças. Dei toda a teoria aqui para vocês agora, para a gente começar a ver agora qual vai ser a forma que a gente vai criar os problemas a partir disso daqui agora. Os bloquinhos, a gente vai ter muito problema de plano inclinado. Então, lembrem dessa parte que eu coloquei aqui para vocês da questão que a normal, né, ela é sempre perpendicular ao plano que você está, ó, sempre perpendicular. Então a gente vai usar muito isso nos problemas, que também é perpendicular, tá? E, bom, é isso aí. Eu acho que eu tenho que começar a fazer outro arquivo. Tô vendo que tá meio lento, porque eu acho que esse arquivo meu tá muito cheio e aí, à medida que eu mexo, tá meio lento. Então eu vou fazer outro arquivo, mandar para vocês depois o PDF desse, tá? E aí a gente continua então na próxima aula, ok? Então, por hoje é só e até a próxima, pessoal.